Olá, pessoas! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao canal. E hoje nós vamos falar sobre as adaptações, diferenças de Rebelde Way e Rebelde. Bora pro vídeo. Bom, gente, para quem não sabe, Rebelde Way é a versão original, é uma novela argentina, né? A versão original que foi idealizada pela Cris Morena. E devido ao sucesso lá na Argentina, ela foi adaptada em vários países, incluindo o Brasil. Mas o sucesso mundial a gente já sabe que foi Rebelde México. E assim, as novelas têm algumas adaptações, é mais por curiosidade, não é pra comparar. Não é nada disso, é só pra gente ver por curiosidade mesmo, a diferença das histórias, o que foi adaptado. Antes de falar das diferenças, pra gente entender quais são os personagens, porque teve mudanças de nome, né? Porque foi uma adaptação, confundo remake com reboot, mas enfim, então que fique bem claro aí. Foi uma adaptação, então os personagens também tiveram nomes adaptados. E aí, pra não ficar confuso, as histórias. Eu digo histórias equivalentes porque eu comecei a assistir a segunda temporada e tem algumas coisas que são. Tipo, tem história que é de um personagem em Rebelde foi pra outro personagem. Então, só pra gente ter uma noção, a maioria das histórias são iguais, mas tem algumas diferençazinhas pequenas. Mia Colucci é equivalente a Mia Colucci. Miguel Arango é equivalente a Manuel Aguirre. Diego Bustamante é equivalente a Pablo Bustamante. E Roberta Pardo, equivalente a Maritza Pia Espírito. Celina Ferrer, equivalente a Felicitas Mitre. Vicky Paz, Vicky Paz. Josi Lujan, Lujan Linhares. E a Lupita, eu ia deixar ela por último, mas eu já vou falar agora, que a Lupita, ela... Aqui tem um pequeno spoiler, então se você vai assistir Rebelde Way, né? Eu acho que muita gente já sabe, mas enfim, vai por sua conta e risco. Mas a Lupita, na primeira temporada, ele é equivalente a Luna Fernandes. Só que a Luna em Rebelde Way, ela sai na primeira temporada. E a Lupita, teoricamente, também iria sair de Rebelde, mas nossa querida Maitê ficou, né? Enfim, tem essa pequena diferença também por causa da banda, mas eu vou falar mais tarde. E aí a Lupita precisar de uma história para a segunda temporada e a segunda eu vou falar depois, mas enfim, ela é equivalente a Laura Arregui, na segunda temporada. Nico Uber, equivalente a Nicolás Provenza. Theo Ruiz Palacios, equivalente a Marcos Aguilar. Tomás Guicolé, equivalente a Tomás Escurra. Giovanni Mendes Lopes, equivalente a Guido Lassi. Pilar Gandia, equivalente a Pilar do Nof. Joaquim Mascaro, equivalente a Joaquim Arias Parondo. Alma Rei, equivalente a Sônia Rei. Franco Colucci, equivalente a Franco Colucci. Pascoal Gandia, equivalente a Marcel do Nof. Leão Bustamante, equivalente a Sérgio Bustamante. Gastão Diestro, equivalente a Blas Heredia. Henrique Madariaga, equivalente a Santiago Mancilla. E aqui estão os principais, assim, teoricamente. Se for aparecendo, depois eu vou colocando. Ah, esqueci de um que eu acho que eu não vou falar nenhuma diferença, que basicamente não tem uma diferença, mas é o Marcelino, equivalente ao Nacho. E depois eu vou falando, ou é porque eles não eram tão regular, enfim, não tinha uma história tão relevante, assim, que só aparecia de vez em quando, mas se for aparecendo outros eu vou falando aqui conforme. Eu vou começar agora com as diferenças. E a primeira diferença é a banda. Acho que isso, gente, a maioria deve saber, mas em Rebelde Way a banda era só com os 4 protagonistas, que era a Mia, Manuel, o Pablo e a Maritza. A Rebelde foi adaptada e a banda tem 6. Além dos 4 principais, dos 2 casais principais, Mia, Miguel, Roberto e Diego, temos o acréscimo de Lupita e Giovanni. E vamos falar sério, né? Vocês imaginam RBD sem Lupita e Giovanni? Ou melhor, sem Maite e Christian? Difícil, né? E outra diferença é em relação à quantidade de capítulos e temporadas. Em Rebelde Way são 2 temporadas. Em Rebelde são 3 temporadas. E a primeira temporada, se eu não me engano, são 215 capítulos. Em Rebelde Way são 139. Então tem esse aumento, né, para Rebelde. E um dos motivos que eu percebi são que algumas coisas em Rebelde Way são faladas
E aí eles falam em Rebelde foi acrescentada, além de algumas coisas a mais, como a viagem para o Canadá, que não tem essa viagem nem para o Canadá nem para lugar nenhum em Rebelde Way, e a escolha do nome da banda lá naquele programa que eles vão e tudo mais, não tem essa coisa em Rebelde Way, eles não vão para programa nenhum. Então tem essa pequena diferença e isso vai acrescentando capítulos, né? E também tem uma outra diferença que eu percebi nessa coisa de falado, que um exemplo claro disso é em relação a Roberta e Maritza. Quando a Roberta vai para a Espanha com o pai dela, ela é mostrado, né? O que ela apronta, as coisas que acontecem. Em Rebelde Way, não. Quando a Maritza vai para a Itália com o seu pai, ela some. Ela fica alguns capítulos e quando ela volta, ela conta para as meninas que ela fez a dieta lá, que ela fingiu que estava fazendo greve de comida e ficou comendo chocolate. Qué suerte que llegaste cuando volviste. Ay, mi viejo me vio tan triste que me mandó de vuelta. No puedo creer que por eso solo te haya dejado volver. No, bueno, por eso y porque en todo el viaje no comí nada. Que en realidad sí comía, escondida, chocolates. E isso é mostrado em Rebelde, né? E não tinha como ficar alguns capítulos sem nossa Roberta, né? Seguramente tanto chocolate te está trastornando el cerebro. Ya no comas chocolate. Ya no. Agora voltando um pouquinho para os personagens, em relação aos personagens mais secundários, que era o Jack, o Jorge, a Jaque e a Raquel, né? A Raquel depois tem até uma maior importância na segunda temporada de Rebelde, mas aqui eu estou falando só da primeira, tá? E, enfim, e então aqui eu não achei personagens tão equivalentes. No caso da Raquel, ela é equivalente a Fernanda, a história sim. Na primeira temporada não parecia tanto, mas assisti o primeiro capítulo da segunda temporada e percebi que era ela. Vos sos la nueva, ¿no? Sí. Soy Laura Belli. ¿Y vos? Fernanda Byron, un gusto. Como é que é? Raquel? Raquel de quê? Byron. É inglês. Agora, pro Jack e pro George, não achei nenhum personagem equivalente, porque em Rebelde Way não tem essa coisa deles ficarem tirando foto da calcinha das meninas. Aí, você não quer que eu te dê uma ajudinha, não? Não, muito obrigada. Então tá, me ajuda. Então não achei nenhum personagem equivalente ao Jack. Não sei depois da segunda temporada, quando entra a história da Sabrina, que o Jack, né, rebelde, ele gosta dela. Eu não assisti ainda, quando assisti vou ver se vai descobrir algum personagem que é equivalente, que vai gostar da Sabrina também em Rebelde Way. Que na verdade eu nem sei quem é equivalente ainda, porque ela não apareceu ainda, aonde estou assistindo. Então, não tenha isso. Da Jaque também não achei. O que eu tenho, assim, de secundário em Rebelde Way é o Diego e um outro menino lá que apareceu uma ou duas vezes, nem sei o nome dele. Mas é isso que aparece, né? Então... E a Fernanda, que na primeira temporada aparece mais. E tem até a Belém, que aparece em um episódio só em Rebelde Way. E agora falando um pouco de diferença da história. Diferença, né? Adaptação, assim, é que o Miguel, quando ele vai para o Two-Way School, a mãe dele não sabe que ele vai para um colégio, ela acha que ele vai para uma universidade e ela não sabe da vingança, que ele vai lá se vingar, né? Já em Rebelde Way, não, a mãe dele sabe que ele vai sair do México para ir para Argentina para se vingar. É lógico que ela não quer que ele vá, mas ela, enfim, ele vai. E então tem aquela cena surpresa dela descobrindo que ele tá na escola, porque ela sabe, né? E aí da vingança tem uma outra diferença também, que é a que eu vou falar. O irmão do Franco em Rebelde era o Caco Colucci, em Rebelde é o Luca Colucci. Em Rebelde a gente descobre que o Caco foi culpado pela falência do pai do Miguel e tudo mais. Nada! Não adianta negar. Tenho provas de que a fraude que atingiu o Arango você fez usando o meu nome. Por que, Carlo? Por quê? Está bem. Quer saber por que eu fiz isso? Já em Rebelde Way, não. O próprio pai do Manuel foi o próprio culpado pela falência dele, assim, pelo erro lá da empresa. E o Luca Colucci não tem nada a ver, tanto que ele nem retorna pra novela, enfim. A família... Nem foi ele que fez o acordo. Foi o outro irmão do Franco. Então, e aí o Manuel acredita, é fácil, é difícil que o Miguel Manuel... Ele acredita no Franco, na história e tudo mais, então tem essa pequena adaptação. E já falando dos Colucci, temos a Valéria, né? A querida, que é odiada por muitos. Então aqui a Valéria, Rebelde Way, Valéria,
da Rebelde, o término dela com o Franco. Em Rebelde, ela diz não no altar, né, pro Franco. Valéria aceita como esposo Franco para amá-lo e respeitá-lo por todos os dias da sua vida? Não. Em Rebelde Way não tem a cena do altar, eles ficam noivos, mas eles terminam antes quando o Franco ouve ela falando mal, xingando lá, enfim, falando com a Mia e a Sônia Rey. E aí ele escuta e descobre que ela... En primer lugar, vas a viajar a un internado en Suiza. Sobre un internado en Suiza y que Mia no va a volver nunca más. ¿Escuchaste todo? Sí. Outra coisa em relação ao Giovanni. Em Rebelde, ele se chama João, né? E na verdade ele tem medo, é Juanito, né? E ele tem vergonha do nome dele, ele troca pra Giovanni. E me corrija se estou errado, se eu estiver errado. Eu não sei se ele troca, se ele escolhe Giovanni ou se tem o nome dele. Giovanni é um segundo nome dele. E ele acaba... Então ele tem essa vergonha. Em Rebelde Way, ele chama Guido e não tem vergonha. Ele tem vergonha de ser pobre, ele tem vergonha da mãe, todos aqueles problemas que o Giovanni teve. Só que ele não tem vergonha do nome dele. Outra aqui é em relação a Alice. A Alice em Rebelde é equivalente a Glória em Rebelde Way. E assim, na primeira temporada, a Glória não mostra interesse pelo Bunov. Mas eu tô percebendo que na segunda temporada... Enfim, eu não vou falar da segunda temporada porque eu não terminei, mas... Aí voltando aqui pra Luna, explicando melhor a história dela, né? Por que a Lupita, enfim, da história dela, da Lupita, que é equivalente à Luna e depois a Laura. E aí aqui o pai da Luna, ele não aparece, mas ele é presente. Ele é casado com a mãe da Luna. E aí ele vai trabalhar em outra cidade, todo mundo se muda. E a Luna quer ir junto e fica... E aí no final da novela ela vai junto. Ela e o Nico saem juntos, eles ficam juntos e vão embora para essa cidade aí com a família da Luna. Consequentemente, a Maíra é equivalente a Sandra em Rebelde Way. E a Sandra em Rebelde Way, ela sai também. Então, a Maíra em Rebelde também iria sair na primeira temporada se a história fosse certinha, né? E aí, em Rebelde, a Lupita não... O pai, né? Ela não conhece o pai, ou não sabe, enfim... Porque precisavam ter esse gancho para aparecer a Lola. Porque a história da Laura em Rebelde Way, ela é a irmã da Lola, elas são irmãs de pai e mãe, e então elas se conhecem a vida inteira e elas se odeiam, né? A Lola odeia a Laura, enfim. E aí eles adaptaram a Lupita para ter essa história com a Lola, com uma meia-irmã que ela não conhecia. Então teve esse gancho. Outra coisa em relação ao Gastão. Sim, o Gastão que é amado, mentira, ele é odiado por todo mundo. Mas em Rebelde Way, bem gatinho, é o Blas, né, que eu já falei lá no começo. E tem uma pequena diferença aqui. Em Rebelde, o Estevão, ele é um inspetor bonzinho lá, enfim, ajuda as pessoas. Depois ele é demitido por dar em cima da Alma Rei e aí ele é reincorporado até ele ser demitido de novo e entrar o Gastão. Pode-se dizer que é uma pessoa que vem com a identidade mudada. Estevão! Com licença. Sim, senhor. Em Rebelde Way, não. O que acontece? Tem o primeiro inspetor, ele fica até dar em cima da Sônia Rey, e ele é demitido e ele não volta, já entra o Blas. Então tem algumas partes que eram história já com o Gastão, que é com o Estevão. Alguien que viene con la identidad cambiada. Blas, bienvenido a casa. El señor Blas Heredia. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo. Trouxe aqui algumas curiosidades, tá? E se você percebeu alguma diferença aqui que eu não falei, alguma outra coisa assim que você acha legal por curiosidade, deixa aqui nos comentários, tá bom? Então é isso. Curta, compartilha, se inscreva no canal e bora!